Sejam bem-vindos a mais um Thunderview no Chá de Trovão. Eu sou o Thunder, estou sendo redundante para falar de Perdido em Marte, que eu acabei de assistir, porque esse é o intuito do quadro, né? A gente termina de assistir e vem falar um monte de groselha para vocês ficarem putos com a gente. E agora estou aqui com o Maurício aqui para me auxiliar a ser chato com Perdido em Marte. Redundância da chatice. Chatices diferentes, mas chatices. Então nós temos redundância aqui. Exatamente. Bem, Perdidos em Marte basicamente é um filme onde o nosso protagonista, o Mark alguma coisa, eu não vou lembrar o nome, ele está fazendo uma missão espacial em Marte, ele mais 5 tripulantes, dá uma tempestade de areia não prevista, ora, ele acaba não subindo a bordo, né, da nave para sair de Marte, e ele fica preso na base de Marte, né, numa base temporária que eles estavam ali, apenas para fazer a pequena missão de coletar coisas ali, pedra, no caso. Rochas, né? Um aspecto mais técnico aqui. E basicamente é o filme dele sobrevivendo. Quais são as ferramentas e as técnicas e o que ele tem em mãos para sobreviver até ele conseguir ser resgatado depois de tantos anos. Ele, pelo que o chat falou, inclusive, é um filme que ele vem de uma base um pouco mais técnica, porque o livro, ele tem muito mais uma questão de sci-fi, de conversar um pouco mais a fundo sobre as técnicas que ele usa, ou as ferramentas que ele tem, quais são os procedimentos para ele conseguir lidar com água, lidar com comida, lidar com oxigênio, com os equipamentos técnicos e eletrônicos que ele tem ali, como, sei lá, painel solar, os computadores de bordo, as outras máquinas que ele vai meio que agregando para conseguir ter uma comunicação com a Terra e coisas do tipo. E ele tem esses pontos aqui. Ele tem, de fato, toda essa questão do hard sci-fi. Eu acho que eu posso deixar dessa forma, né? Onde ele tenta, de fato, utilizar todos esses mecanismos para sobreviver, conversar com a Terra e todos os planos malucos que correm tanto quanto a ele tentar sobreviver, quanto a NASA ver o que pode fazer para ajudar ele ou não, né? Ou dar como morto mesmo e tá tudo bem. Então, Maurício, quer ser chato antes de mim? Vamos lá. Começando pelo ponto ao contrário. Eu achei o filme ruim? Eu detestei o filme? Não. Também não. Mas, é que é aquela coisa. Em prol de fazer a narrativa andar, em prol de tornar esse filme mais emocionante, em prol de fazer uma história mais nos moldes hollywoodianos, ele vai trazendo uma série de concessões e uma série de recursos de roteiro que vão tornando, tipo, é como se você olhasse as cordinhas do tireteiro, né? Se o carinha tá mexendo com os bonequinhos com as cordinhas, e é como se você conseguisse ver as cordinhas por detrás do palco. E isso complica um pouco as coisas. Quando o filme... Eu não colocaria que é um filme que quer tentar passar verossimilhança. Mas ele se utiliza de alguns conceitos ali verossímeis de sci-fi ou de hipóteses mais plausíveis para tentar agregar na sua história e até tentar agregar no impacto emocional da situação. O cara que tá lá e ele se vira, ele pega as batatas, ele tem a visão, à frente, e ele pensa no repertório de conhecimento dele, da formação dele, do tudo que ele tem para se virar e tudo mais, e ele é um astronauta, então ele tem uma série de coisas, e ele é biólogo e tal. Legal. Só essas cordinhas que são os problemas, mas provavelmente o Thunder vai falar mais das cordas, então eu vou me focar mais no nitpicking, por enquanto. Sim. É meio complicado. A gente começa com, entre aspas, handle bullshit go dos 10 primeiros minutos do filme. Quando você pensa que missões espaciais tripuladas, por mais que a gente já esteja, vamos dizer assim, algumas décadas sem mandar pessoas para fora da Estação Espacial Internacional, né? Para a Lua, por exemplo, a gente já tá um bom tempo sem mandar gente para muito botânico. Obrigado, mas eu não concordo com o Júlio. Sim, ele é um botânico. Tá.
E no Brasil a formação dele seria biólogo, porque se eu não me engano não existe curso de botânica no Brasil. Mas, detalhes. Voltando. Se você pegar essas questões, você já começa a falar, ok, né? Pô, missões espaciais são coisas, principalmente tripuladas, são coisas pensadas nas mil e uma redundâncias. Porque qualquer merda não é só gente morrendo, é muito dinheiro sendo jogado fora. Pra N coisas. Essas missões, principalmente missões tripuladas, elas têm objetivos para além da pesquisa de coletar pedrinha. Porque coletar pedrinha, robô faz isso. Sim. Você tem outros objetivos que não são pertinentes ao filme, né? Geralmente, objetivos de colonização espacial, etc, etc, não são pertinentes a esse filme. Então eles estão lá coletando pedrinha. Mas, é aquela coisa. Pô, todo esse processo tem um monte de coisa de segurança, tem uma série de coisas de monitoramento, são equipamentos muito parrudos. Marte não é necessariamente um planeta completamente desconhecido, porque a gente manda robô pra lá o tempo todo, a gente sabe que tem tempestade de areia, a gente tem como botar satélite na órbita de Marte para ficar vendo as coisas, para ficar monitorando as coisas. A gente tem equipamentos para ficar olhando Marte, etc, de longe. Tudo bem, a gente não vai ver tempestades mais localizadas, mas consegue ter uma visão. Ok, daí você tem o MacGuffin, não MacGuffin, né? Mas você tem esse recurso de roteiro que é colocado. A tempestade suprema que destrói tudo, que impede tudo, aparece pra fazer o drama. Pra colocar nessa situação. Ok, é os 10 primeiros minutos de filme. Calma, seu chato desgraçado. Calma, são os 10 primeiros minutos de filme pra setar o conflito da trama. Calma. Mas daí é um dos pontos que ele, de novo, ele vai te pegando essa. Que daí vai ser o principal ponto crítico. Ele vai pegando esses pontinhos de concessão e vai se acumulando em prol de montar essa narrativa épica de retorno, de vencer, de vencer o desconhecido, de vencer a morte, vencer o impossível. Com umas sacadas até bem interessantes. Pô, o plantio da batata foi uma coisa interessante. Você tá em Marte. Plantas precisam de adubo. Qual o adubo que você tem disponível? Dejetos humanos. Exato. Dejetos humanos. E, ok, legal. Eu preciso fazer água. Legal. A reação que você fez ali é um pouquinho exagerada, mas legal, teve consequência no meio do caminho. Ele tenta, através das piadas, mostrar que nem tudo corre tão bem, o que já é um recurso, que já é uma construção de narrativa interessante. Pô, se eu queimar hidrogênio no meio da minha base, no meio do espaço, meio que explode. Né? Tudo bem, a gente releva o fato de que o oxigênio é infinito. Tinha que ativar ali, né, um recurso pra dar uma ajudada, né? Sabe como é, né? Não, deu uma ajudada. Mas detalhes em detalhes. Legal o detalhe dele cortar as batatas na hora de plantar. Porque é uma coisa que se faz, porque você deixa 2, 3 gemas na batata, cada pedaço de batata pra plantar, ela vai brotar, etc. Não precisa de uma só. Ele pegando o solo, ele misturando, ele tentando fazer a atmosfera, ele tentando colher, ele analisando tudo ali. Claro, o agrônomo chato falaria, troca essa terra depois de um tempo, porque solanácea dá muita praga. Ah, mas Maurício, eles estão em Marte, não tem micro-organismos de praga. Mas a gente não sabe como a microbiota que está indo na própria batata, que está viva, vai reagir naquela situação. Ah, Maurício, você está especulando demais e isso sai do escopo do filme. Sim. Não, isso porque tá pegando o gancho da batata, porque eles gastam um bom tempo pra falar da batata. Que não gastam o mesmo tempo pra falar de outros recursos que ele tá gerenciando, então meio que eu dou o benefício de, ok, você tá se preocupando com a comida muito mais do que oxigênio, por exemplo. Então, segue o jogo. Sim. Eu tenho que lembrar que batata não tem todos os nutrientes e as pessoas precisam de uma dieta balanceada. Mas, em contrapartida, depois lá pro final do filme, ele perdeu o shape. Sim, então, ok. Sim. O cara tá desnutrido, faz sentido. Sim. E a batata não funciona muito bem. Ao mesmo tempo, daí, eu tenho que considerar o Random Bullshit Go
da malha multicamadas da NASA estourar com um ventinho, com uma tempestade, e a porra de um balão na plástica com silver tape aguentar a situação. É. Cara, esse filme, ele é um cabo de guerra infinito pra mim. Porque toda a apresentação dele, e voltando até a ideia do, o material dele é um material muito mais técnico, e a gente precisa pegar um material mais técnico pra fazer um filme like a Hollywood, a Marvel. Inclusive tem muita gente muitos atores aqui que já trabalham na Marvel. Aí você olha e você fala, muitas referências ao Homem de Ferro, inclusive, né? Vamos lá, que nem o Homem de Ferro. Eu falo, eu sei aonde você está mirando. Eu entendo que esse tipo de linguagem é muito mais fácil pra você diluir um filme desse. E existem alguns momentos extremamente galhofas. E uma cena, inclusive, que ele fez isso muito bem, de ser piegas pra caramba. É o nerd explicando pro alto escalão da NASA como um plano maluco pode funcionar. Aí ele pega o grampeador e pega chuchu e vai e pega a caneta e faz e momento Big Bang Theory eu falo, ok, isso funciona. Porque por mais piegas que seja, a explicação que você tá dando é plausível. Tem um fundamento, você tá diluindo, você tá mastigando a informação e entregando pro público. E esse filme, ele tem uma difícil missão de fazer isso, sabe? Pegar conceitos obtusos, muito técnico, pra tentar condensar no filme e fazer funcionar. Eu entendo. E quando eles sabem mirar nessas cenas, é bem legal. Só que tem coisa que sai do escopo e de repente, puta, toma um diálogo ex-máquina pra você criar um problema que não era um problema em vista. Não era um problema que era um problema. Ou no caso, uma tempestade não rastreada, ela acontece uma vez dentro de toda a abrangência do tempo que ele fica ali, que são mais de quase 2 anos, né? Ele fica ali. E isso só foi o problema ali. Ou quando acontece, vocês... Não acontece, tipo, não quebra uma parte da base dele. É só um rasguinho que acontece e explode o lance de pressurização. Você... isso era um problema? Isso agora é um problema? Sabe? Ou, como a gente resolve um problema que meio que aconteceu do nada? Silver tape. Porque sim. Porque lona e silver tape resolve problema de pressurização. Ou silver tape... Inclusive, silver tape pode colocar o MVP aqui, cara. Porque ele resolveu muitos problemas de pressurização. E é uma ferramenta para resolver problemas que nem precisavam ser, de fato, problemas. Ou que poderia ser conduzido a tal. Por exemplo, o lance da batata. Se a gente já tá gastando muito tempo para falar sobre batata, vamos, de fato, usar a batata como um ponto de conflito. Um ponto de dificuldade. E eles usaram. Só que só foi a batata. Dentro daquela nave, dentro de toda a extensão de problemas, múltiplos problemas que eles tiveram, muita coisa só foi resolvida. O que aconteceu, por exemplo, com a comunicação. Eu estou sem antena. Ok, a gente vai fazer uma super gambiarra de hexadecimal, colocar super coisas complexas na sua tela, porque a gente é muito nerd, e a gente não vai explicar porque a gente é muito nerd, e aí você resolve o problema de comunicação por hexadecimal, depois de quase 2 meses. Tipo, a coisa não dá liga, e nem ajuda, inclusive, a fazer nuances, porque é só um pequeno momento da história que ele vai parar pra resolver isso, e vamos contar isso daqui de uma forma até que bem linear. E um dos meus problemas com esse filme é que eu não senti que ele conseguiu balancear muito bem a parte que é técnica com a parte de construção de conflito que era dentro do meu horizonte de eventos, de ações, de situações e ferramentas que estavam na minha vista. Porque muitas das vezes ele só bypassava isso porque ele é o Tony Stark.
Porque ele é o cara muito foda. E ele faz piadinha com tudo. Então eu não senti até um pouco mais uma carga dramática do personagem. Porque tava tudo bem? Porque eu estava conseguindo resolver um problema sem muitos nuances quando eu pegava do fio da meada e ia. A batata foi um bom exemplo que foi um problema com nuances. O problema da comunicação não teve nuances. O problema da vedação teve, mas... né? É aquela coisa. Tem nuances? Tem, mas... Só que em prol de trazer determinadas batidas narrativas, em prol de desenvolver o roteiro, porque querendo ou não, ele tem 2 horas e pouco pra fazer o filme, Sim. então ele não tá pra ficar desenvolvendo tudo. Meu Deus, ele vai cansativo. pulando determinadas etapas de determinados de alguns processos, a maioria deles. Ele se delonga na batata, provavelmente porque é um que vai chamar um pouco mais atenção, é mais diferente, então, Sim. né, as coisas. É mais prático também, né? Porque é diferente de ficar mostrando um número na tela. Sim, é mais visual, é vivo, é uma batata. É. Inclusive faz a rima temática no final do filme, que a gente não conseguiu identificar se a planta que tava crescendo naquelas pedras era uma batata ou não. Eu não duvido que o diretor enfiou um brotinho de batata naquelas pedras pra fazer aquela cena. Eu não duvido. Mas não temos como garantir. Anyway. Parecia folha de batata. Mas, ok. Eu não tenho uma tela grande o suficiente pra pegar, aumentar aquilo e de fato tentar ver a estrutura da folha. Manda pra um botânico. Mas é que aquela coisa, pô, esse filme tem 2 estruturas, uma mais emocional e outra mais técnica. Eu diria que é a mesma. Porque a dimensão técnica tá pra construir o drama. Toda essa parte aí, ela serve pra construção do drama do cara tá perdido em Marte. Sim. E serve pra construção do drama e dos problemas. Então a parte técnica desse filme ela é secundária. Bem secundária. Ela é completamente secundária. Bem secundária. O que não é um problema. É só que tem 2 chatos aqui que olham pra isso de vez em quando e olha, pelo menos pra mim, eu estou vendo as cordinhas do cara manipulando essas marionetes. Pra mim é um problema um pouco maior, porque é um ponto temático central do filme. É o que ele se vende. Uau, eu sou um filme nerd pra caramba. E, bem, por mais que, de novo, não vou meter zaralho, oh meu Deus do céu, o Thunder vai fazer uma análise super técnica sobre todos os conhecimentos técnicos que o filme trouxe. Não é isso. Mas ele era muito seletivo no que ele queria falar sobre isso. Ele era muito seletivo quando isso era onde existia ou não nuances para trabalhar um aspecto técnico aqui. Pô, eu vou colocar uma situação na mesa. Eu vou colocar um problema na mesa, que ele tem um aspecto técnico. Tipo, a comunicação em hexadecimal. Ele não fez um trabalho de nuance de conflito em cima disso. Ele só foi e pum, acabou. Talvez muito distante, mas eu acho que é um exemplo que pra mim é muito mais emblemático de um filme de sobrevivência, que é O Náufrago. Eu acho que todo mundo já assistiu esse filme. Se vocês não assistiram, assistam. É um baita de um filme. Que ele traz umas batidas super interessantes e uma fórmula super interessante de fazer um filme de sobrevivência. Tudo bem, eu sei que seria muito difícil de fazer 1 para 1 e tal. Só que, de um lado, quando eu vejo alguém tendo que sobreviver e usando as suas últimas forças pra tentar não ficar louco, não ficar subnutrido e se agarrar a pequenos detalhes pra tentar sobreviver dia após dia, como no Náufrago faz de uma forma assim, cinematográfica, aqui não sinto isso. E o contexto, ele denota isso. Então, quando existe problemas que, sei lá, um simples ferimento, um simples risco no tablet do cara, um pequeno detalhe que sai do desvio e isso precisa ser racionalizado, e isso precisa ser orientado, muitas vezes o filme não faz. Tirando o lance da batata. Por exemplo, o oxigênio. O oxigênio nunca foi colocado em questão. A água foi só resolvido.
A comida, se não tivesse a explosão de um compartimento ali de pressurização, também não seria problema. Então, um problema resolvido é um problema não voltado. É um problema que não vai ser computado novamente na grande esferas de conflitos da história, e isso não consegue catapultar até um pouco da tensão que eu sinto assistindo. Ele, por ter esse brasão heróico de ser o sobrevivente, e inclusive ele coloca de uma forma muito mais imponente, ele é muito mais heróico do que trágico nesse sentido, eu não consigo sentir de fato esse grande problema dele estar ali. É um problema, existe todos os parâmetros mostrando que é um problema, mas é algo que, quando eu começo a ver as cordinhas e vendo as marionetes se mexendo, eu saio do filme. Eu quebro minha suspensão de descrença, porque esses fatores que podem ou não auxiliar você, né, pela sua visão, pela sua ótica, de ver esse problema acontecendo e continuar na sinergia com o filme, eu saí. Isso me atrapalhou. Isso, pessoalmente, não me conectou tanto ao filme. E vamos dizer assim que tem outros aspectos de eu sou um filme da Marvel, que isso daqui começou só... Ok, vamos pra frente. Personagens, por exemplo, toda a demagogia sobre a complexidade de lidar com fatores humanos aqui, de toda a burocratização da NASA, eu falo... Tá, apenas segue o jogo, por favor. Vamos lá, Coquinha. A China salvou o dia, só que não, porque foi o espírito dos astronautas que aceitaram e enfrentaram a morte pra salvar o amigo. Sim. Porque a China é atrasada. O filme que falou isso. Não. E reforçou bastante. Esse detalhe. Isso é coisa besta. Isso é coisa besta do filme. Sim. É coisa de 5 minutinhos, uma fala besta. Sim. Mas sim. É o momento, fora todas as bandeiras dos Estados Unidos focadas a todo momento, mas tudo bem, é a NASA, que esse filme mostra a identidade nacional dele. E daí é aquele momento que você fala, ok, o grande estadunidense, no seu destino manifesto, colonizando o mundo inexplorado. Que inclusive é uma rima que ele faz mais de uma vez. Não, ele bate nesse botão. Oh, como ele bate! Oh, rapaz! Ok, tudo bem, é um filme estadunidense. Não, é um filme estadunidense. Não, eu não acredito. Você tá brincando comigo. Eu não vi 27 bandeiras dos Estados Unidos a cada 2 minutos de filme. Eu não vi. Mas é massa, tudo bem. Eu não esperaria ver uma bandeira do Vietnã na torre de controle da NASA. Eu tenho que dar um desconto pra isso. Não, tudo bem, eu entendo. É que, cara, eu também não queria ser chato quanto a esse nitpicking, porque... senão eu vou começar a fazer a cabeça trabalhar demais e eu vou ficar, ai meu Deus do céu, eu estou vendo um blockbuster estadunidense, porque ele e ele se vende como tal. Mas é muito interessante, vamos dizer assim, algumas cenas em si, isoladas inclusive, quando ele precisa queimar um crucifixo pra fazer ciência. Eu olho aquilo e falo, puta que pariu. E de novo, por isso que eu falo, cara, esse filme, ele tem um papel muito claro do que ele quer fazer. A linguagem visual dele é muito clara. Só que quando eu começo a racionalizar sobre isso, sobre o quanto ele tá tentando de um lado puxar muito pro eu sou um filme da Marvel, não que ele seja, mas vocês entenderam? Para eu tenho alguns conceitos técnicos aqui que estão meio que estruturando e fazendo o esqueleto do filme, eu começo a olhar um pro outro de novo, eu consigo ver as cordinhas e essas cordinhas, pessoalmente, me tiraram um pouco do filme. De novo, não acho que é um filme ruim, não é um filme que ele não tem um objetivo claro, ele tem um objetivo muito claro, só que, de novo, eu não aproveitei tanto, eu não gostei tanto, e não é um problema. Não é um problema, é um filme completamente assistível, talvez um pouco longo demais, porque eu senti que o pacing dele é um pouco obtuso. Não obtuso, eu acho que ele é lento. Mas não de um lento, sei lá, bom, ou que, pô, eu tô tão dentro das cenas e dentro do drama que eu só sigo e vou, sabe?
Que nem sei lá, recentemente a gente viu aí em live também o Margin Call. A gente acabou não fazendo Thunder View dele, porque eu acho que o filme era até denso demais pra falar sobre. E não entra numa área de conhecimento minha. Então, eu só bem passei. Mas era, tipo, quase 2 horas de filme onde você vivia aquele velório e você falava, caraca, mano, que filme intenso. E aqui eu só... Vamos lá! Falta 1 hora de filme. Oh, meu Deus do céu. O ponto que eu queria comentar em relação a essas cordinhas, que o ponto que tirou que tirou a gente da série foi diferente pra cada um. Uhum. Mas um ponto que eu queria comentar, porque eu acho que é um exemplo muito didático desse filme, sacrificando um pouco as construções prévias, mas entre aspas técnicas, em prol da emoção. Nada pode dar errado. Agora ele tem comida de sobra. Tá tudo dando certo. Se nada der errado, nós temos folga. Nada der errado. Tá tudo certo. Ele tá fazendo muito bem. Se nada der errado. Acho que eles repetem se nada der errado umas 5 vezes. Nossa, eles são, assim, redundantes a isso, né? Eu acho que pelo menos o meu último comentário aqui, pra não comer muito mais o tempo e tentar fazer... Não é uma análise, não é concisa o que a gente tá fazendo aqui. Só, digamos assim, concatenando ideias depois de assistir o filme. Eu entendo, pelo pouco que eu entendo, e quando você tá lidando com segurança, tecnologia, espaço, até aeronáutica, ou coisas do tipo, você tem que ter muita redundância porque você tá lidando com coisas super perigosas, assim como o Maurício falou. Que perigosas e caras. E o recurso da redundância aqui é uma... eu não consigo, cara. Eu não consegui engolir, porque redundância é quando convém, né? Quando convém, uau, essa ideia que tivemos, essa estratégia que tivemos é super redundante. Esses processos têm muita redundância. A gente vai ter que quebrar a redundância pra conseguir fazer o negócio, porque se tem redundância, funciona. E a redundância é só seletiva. Tem processo que tem redundância demais, tem processo que tem redundância de menos, e quando a gente precisa hackear a nossa própria nave pra tentar fazer um plano onde a gente vai ir contra todos, a gente precisa quebrar as redundâncias, porque a redundância é do mal. A redundância vai atrapalhar. Ai, cara, isso me cansou bastante. Os grandes desbravadores do universo, as pessoas de grande coração querendo salvar o seu amigo perdido. Tudo em prol, nossos heróis que sacrificam a própria vida, o próprio tempo, a própria família, em prol das suas amizades. Ok, é um filme blockbuster, porra. É óbvio que eles iam fazer isso. Era óbvio. Eu cantei a bola. Eu cantei a bola da Narvi fazer meia volta e voltar pra pegar ele uns 40 minutos antes desse plano ser falado. O Tokyo Drift espacial teve, eu sei. Mas, de novo, eu não posso reclamar porque o filme é isso. Porque daí seria eu impondo que o filme teria que ser coisa diferente. Eu só te digo, eu não me importo, não me conecto muito com esse tipo de filme. Eu vejo ele fazendo isso e ele faz isso de uma forma até que bem eficiente. Porque você tem todo um apoio cinematográfico pra fazer isso. A direção é boa, o storyboard, quando não tem que ficar enfiando um monte de coisas de laboratório na cena, é boa também. A fotografia é boa, então ele tem aspectos técnicos que fazem ele funcionar. Só que, de novo, eu não gosto muito desse tipo de filme. Não com essa premissa, vamos dizer assim, porque, eu não me importo de assistir um filme, sei lá, um filme de herói da Marvel, que é só isso, inclusive. Eu não tenho problema com isso, mas é a proposta dele. Agora, aqui a gente tem a proposta de criar uma situação de sci-fi pra criar o conflito, e o sci-fi é, bem, secundário, terciário, e às vezes é inexistente quando convém. Então, deixa pra lá. Não, aí os dois chatos. Os dois chatos olhando e falando, ok, nós, de certa forma, nós não gostamos tanto da proposta. De fato. Porque desde relativamente cedo, ele já mostra que a questão verossímil vai ser mais secundária. Porque, de novo, no começo tem redundância de menos, no final tem redundância de mais. Por quê? Em prol do roteiro, são as cordinhas indo. E daí eu volto no exemplo que eu queria falar.
tá no meio do filme, tá tudo dando certo, eles começam a falar, maravilha, tá tudo dando certo, nós temos tempo. Se nada der errado, tudo dá certo. Se nada der errado, tudo dá certo. Se nada der errado, tudo dá certo. De repente, um rasgo do nada brota, a cápsula implode, porque sim, o cara sai voando, porque se nada der errado, tá tudo dando muito certo. Nós precisamos do conflito de meio de filme. Nós temos as batidas bonitinho. Sim, telegrafada. Tudo bem. Hã? Telegrafado. E tudo bem. Uhum. Se você compra esse filme desde o começo, se você já vai entrando nessa atmosfera que ele quer falando, você compra essa atenção e até você seja um pouco pego de surpresa. Uhum. Pois é. Porque é meio tipo, ok, realmente, tá tudo dando certo. Tá tudo dando certo, se nada der errado, tá tudo dando certo. Deu certo. Pois é. Mas também, pra não ser redundante, sei lá, cara. Eu não lembro nem se eu dou nota aqui nesse quadro. Eu dou nota no quadro? Eu não lembro. O Cloyster bateu. Mas... Nota agora. Precisa fazer nota? Na não sei. Hã? Na dúvida da nota. Caraca, mano. Tem que dar uma nota, né? Vai, dou um 6. Pronto. Pronto, tô bem. Tô leve. 7,5. 7,5, caraca, viu? Eu sou chato. 7,5. Porque eu entendi a proposta do filme, entendi o que ele quer fazer. Entendi, mas eu encarnei um pouco chato, mas caramba, ok. É um filme que... É até por isso que eu fiz aquele comentário de, pô, talvez eu do lado ajudando, amplificando a chatice tenha piorado um pouco. Porque eu me vejo, por exemplo, se eu estivesse indo com amigos no cinema e o povo estivesse super curtindo, eu estaria entrando mais na vibe. Vale por você. Eu estaria. Vale por você. Eu faria as críticas, mas eu estaria curtindo mais. Ai, cara, eu acho que eu estaria só fazendo muito mais chacota do que eu fiz, sabe? Eu levei esse filme a sério, só que, de novo, eu saí dele várias vezes. Inclusive, cara, quando eu começo a olhar quanto tempo demora pro filme, ou pra um episódio, ou pra terminar aquela experiência que eu estou tendo, é um indício muito claro que, pô, eu acho que eu saí desse bagulho, cara. Eu acho que eu saí. Quando eu olho tempo de filme, ou de episódio de anime, ou qualquer outra coisa que eu tô assistindo, é por 2 fatores. Ou eu só saí, e outro, caralho, quanto tempo falta ainda pra continuar esse negócio que, meu Deus do céu, eu tô desesperado. Sim, esse filme cansa. Esse filme cansa. E principalmente o arco final do drift de nave, porque é 1000 coisas dando errado, porque tem que dar errado, porque ora, quem diria que botar uma lona no topo do pod foguete vai dar ruim? Não, relaxa. O nosso Mark Stark, ele resolveu o problema. Não, sim. Mas enfim, mais alguma redundância? É só que... eu mantenho meu 7,5. Eu estaria sendo menos chato se tivesse mais pessoas curtindo. Eu faria as mesmas críticas, mas eu estaria sendo menos chato. Perfeito. Então é isso, gente. Esse foi as nossas impressões de depois de assistir Perdidos em Marte. De novo, Perdido, né? Sem o S. De novo, esse quadro é só pra gente, depois de terminar o filme, bater um papo. E é isso aí, sem muita pretensão. Até porque eu vejo absolutamente de tudo nesse quadro, desde anime, série, filme. Recentemente eu vi A Batalha do 100, que é ai, como que era o negócio? É um negócio da Netflix de show... Esqueci o nome. Uma série, um reality show. Isso, um reality show, que é de maromba. Sim, até isso a gente fala aqui. Enfim, se vocês continuarem gostando desse quadro, a gente continua trazendo pra vocês. E, obviamente, não esqueçam de acompanhar as nossas lives lá na Twitch de segunda a sábado a partir das 2, onde a gente assiste esses filmes, essas séries, esses animes. E a gente bate um papo por lá também, e a gente grava por lá também, né? Inclusive, se você quiser assistir o nosso react desse filme e de tantos outros que a gente faz, vocês podem ajudar a gente no clube de canais aqui no YouTube ou no Catarse aqui, entrar na ordem, né, no nosso servidor do Discord e ter todo o material que a gente grava por lá pra vocês assistirem. Eu vou ficando por aqui, um bom anime e até